Sejam todos bem-vindos ao nosso último editorial do dia. Informações super importantes que a gente vai tratar nesse editorial, como por exemplo, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes em condenar o primeiro réu dos atos do dia 8 de janeiro. Uma pena alta demais. E a gente vai falar sobre essa situação aqui com vocês. Também a gente vai falar ainda nesse editorial sobre uma das situações que talvez sejam de suma importância, uma das mais importantes para, enfim, o Estado democrático de direito se aperfeiçoar. Sabe aquele projeto que trata do mandato de 8 anos para os ministros do Supremo? Pois é, vai ser analisado agora para a CCJ e, enfim, vamos ver qual vai ser o desfecho desse processo que é tão importante. Também tem uma fala aqui que é crucial do Sebastião Coelho e a gente vai analisar essa fala durante o julgamento. Bora para cima? Tem muita coisa aqui ainda importante nesse editorial. Mas vamos começar falando do caso do Alexandre de Moraes, que deu a decisão aqui, condenação já feita, né, ao caso do primeiro réu julgado, o Aécio, o primeiro réu julgado no caso do dia 8 de janeiro. Pena dura demais. Matéria que eu trago para vocês é da revista Oeste. Alexandre de Moraes condena o primeiro réu do 8 de janeiro a 17 anos de cadeia. O ministro do Supremo Tribunal Federal condenou nesta quarta-feira o réu Aécio Pereira pelos atos de 8 de janeiro a 17 anos de cadeia, iniciando em regime fechado. São 4 crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República. Ainda faltam 10 ministros para votar. Moraes estabeleceu que Pereira também vai ter a condenação de 30 milhões de reais de forma solidária. Nessa condenação. Segundo Alexandre de Moraes, vai ter que reparar a União com 30 milhões de reais, ou seja, todos os réus serão obrigados na reparação desses 30 milhões de reais. Ou seja, se você fizer uma análise perfunctória sobre a situação aqui, você vê que a pena aplicada aqui, em muitos casos, ainda mais gravosa e danosa até do que penas aplicadas pela Lava Jato por políticos que tiraram dinheiro do povo brasileiro. Eu atuei muito tempo como advogado e no direito penal não. Nunca gostei desse segmento para atuar. Eu sou tributarista. Mas já tiveram causas no escritório e sempre tive, à época, o Dr. Deilton, um grande criminalista, atuava conosco. E sabe, uma coisa é certa para qualquer advogado. A pior situação que existe é quando você atua como advogado, sabendo que o juiz já tomou a sua decisão e qualquer coisa que você junte, prove, por mais óbvia que seja, não vai ter resultado. O juiz já tomou a decisão. E o pior ainda é quando esse juiz é inimigo declarado do seu cliente. E aí que a coisa fica pior ainda. E quando o juiz toma raiva do advogado por causa do cliente, por saber que o advogado tem relações, é alinhado com o cliente, aí é que a coisa é pior ainda. É uma situação que não vai existir o Estado Democrático de Direito, que não vai existir a possibilidade de defesa. Enfim. Mas vamos lá. Tem uma fala do Sebastião Gonçalves, jurista, Sebastião Coelho, jurista, desembargador, ex-membro do Ministério Público, que vale a pena ser discutida. Afinal, dizem tanto que eram atos criminosos, manifestações criminosas, mas olha o que ele fala. Agora, todo mundo quer se focar nesses miseráveis, que de boa fé estão respondendo a esses processos, diz o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que defende um dos réus de 8 de janeiro. Olha só o que ele fala aqui nesse trecho. E agora todo mundo quer se focar nesses miseráveis que de boa fé estão respondendo a esse processo. Dia 12 ainda, senhor ministro Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública, não tinha ainda assumido mais
o Ministério da Justiça, mas agiu como se já fosse o ministro e disse: isso acabou, dia 1º de janeiro, tudo isso acaba. Qual a providência que ele tomou para o dia 1º de janeiro tirar essas pessoas do acampamento? Nenhuma. O ministro da Defesa, Zé Múcio, disse: deixa aí os acampamentos, até parentes eu tenho lá, isso vai se resolvendo sozinho mesmo. Manteve aquela posição anterior do conjunto da segurança que permitiu e incentivou a permanência daquelas pessoas. Nós vamos para frente. O Ministério Público, que hoje vem aqui fazer essa acusação, por isso, porque sabendo que crimes estavam cometidos nesses acampamentos, não tomou a devida providência. Por que não foi ou não fez? Agora vem pedir 100 milhões de indenização do dano coletivo numa tentativa de intimidar, a dizer que todas essas pessoas denunciadas, que estão presas, mas que também não estão presas, todo o sacrifício da vida vai ser levado para a lata do lixo, ralo abaixo, porque vai ter que solidariamente entrar com 100 milhões de reais para dano coletivo. Qual a coletividade que foi prejudicada? Qual lado foi prejudicado? É um lado que foi prejudicado? É isso que nós temos aqui? Eu vou proibir o ministro relator, que tantas decisões tomou no âmbito do inquérito secreto 4876, porque Sua Excelência não tomou também uma providência contra todos aqueles criminosos da organização criminosa que está aqui relatado? Por que não tomou providência? Responsabilidade de quem deveria agir. Você entendeu o que acabou de acontecer? Não. O Sebastião Coelho, desembargador aposentado, falou na cara do ministro Alexandre de Moraes que ele foi omisso. Afinal, o Alexandre de Moraes, que tinha tanto poder, se ele tinha poder para acabar com essas manifestações, por que ele não determinou que o Exército fosse lá e acabasse com as manifestações? Então, segundo o desembargador Coelho, Alexandre de Moraes foi omisso. O Ministério Público, que hoje acusa esse povo, poderia ter entrado com um pedido, uma solicitação, para que as manifestações acabassem. Hoje ele acusa, mas antes, omisso. É o que acusa, é o que diz o desembargador Coelho. Flávio Dino disse que acabaria com tudo aquilo assim que assumisse o Ministério da Justiça. Não acabou. O Múcio, ministro da Defesa, disse que não precisava acabar. Ele tinha até parentes lá dentro. Enfim, porque esses não são investigados, não são julgados e não têm responsabilidade. É nesse cerne que baseou a defesa do Sebastião Coelho. Argumentos fortes? Talvez. Mas eis aquilo que eu te falei. A pior coisa é quando o juiz já decidiu. Então qualquer argumento que você utilizar não serve de nada. É pro forma. É igual a CPMI. Quando a relatora já definiu qual vai ser o relatório. Faz sentido? Não faz. Já se tem o resultado final da história. Pronto. Morreu o assunto. Afinal, fale o que quiser, mostre o que quiser. Eu já decidi. Esse é o Brasil de hoje. Sem a ampla defesa, sem o contraditório e sem juiz imparcial. Vamos falar agora de uma matéria do CNN para vocês. Proposta que limita mandato de ministro do STF será analisado na CCJ do Senado. Davi Alcolumbre afirmou que proposta de emenda à Constituição voltará a tramitar na comissão com a indicação de um novo relator nos próximos 15 dias. Essa, sem dúvida alguma, é uma das propostas que o cidadão brasileiro mais quer. É a reflexão da democracia. Tanto poder, mas tanto poder, até mais do que o presidente da República, na mão de 11 ministros que não foram escolhidos direto pelo povo. Eis que a Constituição fala, todo poder emana do povo, artigo 1º, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Vamos lá, representantes eleitos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem ser representantes eleitos. Afinal, tratam-se de um poder da República. Não há justificativa para que esses tenham poderes a mais ou mandatos a mais do que um senador da República, que efetivamente são eleitos pelo povo para
enfim, implementar a legislação, uma lei. Então, essa proposta, da forma que ela vem, e essa notícia eu apoio em número, gênero e grau, e espero que nos próximos 15 dias realmente a gente tenha um relator razoável, um relator que pense como a população e efetivamente acabe com essa dinastia que é exercida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, tem mais uma notícia agora que eu acho que é um absurdo. Só pode ser fake news. Eu acredito que a Globo esteja espalhando fake news, porque não tem como uma notícia dessa ser verdade no governo do amor. Matéria do G1, Amazonas. O Amazonas decreta emergência ambiental após registrar quase 4.000 queimadas só em setembro. Mas como assim? Quase 4.000 queimadas no Amazonas só no mês de setembro? Mas esse governo é o governo do amor, o governo que salva o meio ambiente. Esse é o governo que retirou o Bolsonaro, que comia árvores. O Bolsonaro, que era o cara que mais destruía. E aí, esse governo era tão bom que tinha até o Leonardo DiCaprio, a Greta, a Marina Silva está do lado deles. Eu acredito que isso seja uma fake news. Queimadas na Amazônia com este governo do amor, isso deve ser algo errado, algo mentiroso. Só que não é, e isso não passa de uma ironia da minha parte. A gente sabe muito bem que trata-se de uma hipocrisia sem precedentes. A Globo News divulgou também, no dia 11 de setembro, o estado do Amazonas decretou emergência ambiental após registrar o segundo maior número de queimadas em 5 anos. A situação emergencial vai durar no mínimo 90 dias. Nos primeiros 10 dias de setembro, o Amazonas registrou 4.000 focos de queimada. São 11.736 no consolidado ano. Então, no ano todo, 4.000 foi só no segundo trimestre, tá? No ano todo, mais de 11.000 focos de queimada. E aí o Tomé Abdu, que é deputado federal, escreveu o seguinte: o Amazonas está em estado de emergência ambiental e agora vão apontar os culpados? Outra promessa de campanha de Lula já se mostra uma falácia antes mesmo do fim do primeiro ano. O Amazonas está sob queimadas e desmatamento ilegal, sendo o segundo pior registrado. Em apenas 10 dias foram 3.925 focos de queimadas, só em 10 dias. Serão pelo menos 90 dias em situação de emergência para quem passou a campanha usando o discurso da preservação. Hoje vemos o completo oposto. Me questiono se esses números fossem de um governante de direita. Teríamos todo esse silêncio da mídia? E é uma matériazinha pequena, de foco estadual, e nada de absurdos, como era durante o governo Bolsonaro. Mas já que a gente está falando em fake news, eu acho que a mídia, a pequena mídia, porque a grande não, a pequena mídia tirou o dia para espalhar fake news contra o governo. Porque olha aqui, outra questão. Lembra que Bolsonaro era o grande genocida Yanomami, genocida indígena, o pior de todos os tempos para os povos indígenas? Pois é, o Bolsonaro ainda deve estar no governo. Indígenas do sudoeste da Amazônia enfrentam desnutrição e violência. A FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, não respondeu aos questionamentos, se omitiu. Que coisa, não? Olha só, relatórios e imagens compartilhadas com o escritório da ONU. Precisou da ONU apurar isto porque a FUNAI sequer quis responder. Para a prevenção de genocídio, aponta uma realidade de desnutrição infantil, insegurança alimentar, abandono, estupro, tá? Falei com uma pausa por causa do YouTube, suicídio e mortes violentas de indígenas
Madirras Culinas, no sudoeste da Amazônia. Ah, mas isso aqui deve ser durante a gestão Bolsonaro e só foi divulgado agora, né? Quase um ano depois. A sistemática violação aos direitos desses indígenas, descritas em documentos e fotos, tem prova. Descrita em documentos e fotos, tem prova. Inclui retenção de cartões de benefícios sociais, pegando os cartões de benefícios sociais dos indígenas, roubando eles, e uma rede de dívidas contraídas por quem vai às cidades mais próximas dos territórios tradicionais para acessar o Bolsa Família. É o consignado do Bolsa Família sendo utilizado aqui para endividar os indígenas, ou seja, tem uma rede criminosa atuando. Mas reitero, deve ser durante a gestão Bolsonaro e divulgado só agora, né? Vamos ver o que a matéria fala? Descrições em texto e registros do armazenamento de parte das fotos obtidas pela Folha de São Paulo, divulgada pela Folha de São Paulo, apontam datas de 2023. Meu Deus! O monstro Bolsonaro já não estava no poder em 2023. Então, foi o governo do amor que fez isso. O primeiro ano do atual mandato de governo Lula, do PT. Então foi o Lula que está permitindo o genocídio de índios no Brasil. Meu Deus! Mas este não é o governo do amor. Para outras partes das imagens, não há precisão sobre datas. Os documentos, também obtidos pela reportagem, foram enviados à ONU em 11 de maio de 2023. A iniciativa de denunciar a realidade dos Madirras Culinas à ONU foi do Ministério Público Federal no Amazonas, diante da gravidade do problema. Pois é, para vocês verem que, às vezes, eles se aproveitam muito das narrativas, né? E aí, a deputada federal colocou essa publicação aqui, dessa matéria, e citou um internauta. Por isso que essa interação de vocês, internautas, pessoal que segue, é muito importante. Olha o que ele falou. É o que eu digo. Ninguém liga. Davam atenção para índio, colocavam cacique em horário nobre da TV e levantavam hashtags do DiCaprio apenas para desgastarem Bolsonaro. Mais um caso que passará desapercebido pela grande mídia. Esta é a realidade. E aí, o alinhamento existente entre o atual governo e o judiciário se torna cada vez mais gritante, inclusive atingindo, é claro, trabalhadores. Afinal, PT é o partido, segundo o Zema, totalitário. A sigla deveria ser Partido Totalitário, não Partido dos Trabalhadores. Porque estão ferrando com os trabalhadores. Como? Aqui assim, ó, o antagonista. Ministro petista celebra, é claro, forcinha do STF para os sindicatos. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, comentou no programa Bom Dia, Ministro, dessa quarta-feira, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que validou a legalidade da contribuição assistencial para sindicatos, que obriga até mesmo trabalhadores que não são sindicalizados a financiar as entidades caso não exerçam explicitamente o direito de oposição. E é aqui que eu quero entrar, tá? Vamos lá. Estou aqui para te orientar. Se você trabalha de carteira assinada, já saiba que com essa decisão, escuta, os sindicatos poderão passar a cobrar e, diga-se de passagem, tem gente de sindicato falando que há até o direito de cobrar o retroativo dos últimos 5 anos dos trabalhadores. Pasmem, já tem gente de sindicato, advogado de sindicato, falando isso. Então, pega papel e caneta, que o Dr. Sandro aqui no YouTube também é cultura, no Facebook também, Instagram também. Vamos lá? Você, trabalhador de carteira assinada, só é obrigado se não se opor. Isso é uma inversão de valores. Você deveria ser obrigado se anuísse, ou seja, mandar uma carta para o sindicato ou fosse e assinasse o termo de filiação, aí sim você seria descontado. Não é isso. Agora, ao contrário, todo trabalhador vai ser descontado, salvo se ele se opor a isso. Então, olha só, você vai fazer um documentinho constando ali o número da sua CTPS, seus dados, vai pegar o endereço do sindicato, vai entrar no site dos Correios online e vai escrever o seguinte: eu, fulano de tal,
venho, por meio dessa notificação, solicitar que seja excluído de qualquer meio de contribuição sindical compulsória, tá? Volta, vai ouvindo o vídeo aí e anotando isso. Aí você coloca a justificativa, que você não quer contribuir, que você não é filiado ao sindicato e pede, sob pena de indenização moral, de que eles não descontem, ou você cobrará inclusive repetição de indébito. E aí você vai entrar no site dos Correios, você vai divulga no Google, pesquisa no Google, telegrama com cópia e aviso de recebimento. Você vai ser enviado para o site dos Correios. Você vai digitar. O telegrama com cópia e aviso de recebimento vai mandar uma carta para o sindicato, vai mandar uma cópia dessa carta para você, e depois que chegar no sindicato e alguém assinar, o correio te manda uma certificação falando, ó, fulano de tal recebeu o documento e assinou a tal hora. Custa não mais do que R$30. Ou então você vai até o cartório e fala, eu quero fazer uma notificação extrajudicial. Aí é R$180 você vai pagar. Mas se você fizer via correio, nem isso. Guarde esse documentinho. Se o sindicato entrar contra você, aí, meu amigo, procura um advogado e toma suas medidas, tá? É assim que se age, ok? Informação boa, né? É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se quiser mais informação sobre isso ou outros detalhes, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, até o próximo editorial e a gente volta amanhã, se Deus quiser, se Ele permitir, com mais conteúdo, com mais informação e espero que com notícias boas, né? Obrigado por mais uma vez estar conosco aqui.